Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e todos vocês estão convidados aí para a mega noite familiar que vai ser hoje às 20 horas. Eu acredito que vai ser uma mega noite familiar porque muita gente entrou no grupo aí para participar dessa noite familiar. Bom, se você quer participar, ainda não entrou no grupo, eu estou deixando o link aqui no final da descrição do meu vídeo. Você vai entrar no grupo do WhatsApp da noite familiar. E lá no horário certo vai colocar ali o aplicativo do Zoom, né, a sala ali, para você entrar nessa reunião familiar aí, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, eu estou bem animado, parece que vai ser uma mega noite familiar mesmo. Todos vocês estão convidados. Muito obrigado por todos vocês terem entrado aqui nesse grupo e eu estou muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo, muito obrigado. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a designação do Vem Segue. Essa semana nós vamos estudar somente o capítulo 7 de Moisés. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Sião. Ainda bem que dá para mim falar outros dias, porque Sião tem vários significados, tá bom? Várias coisas para nós aprendermos. Sião é um local? Sim, Sião é um local. Sião é ser um de coração? Também. Sião é um estado de espírito? Também. Então podemos aprender cada dia um pouquinho mais aqui sobre o que é ser Sião. Tá bom? E o versículo que eu escolhi hoje aqui é Moisés, capítulo 7, versículo 18, a qual o Senhor diz assim: E o Senhor chamou o seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobre entre eles. Bom, aqui tem bastante coisa para comentar, mas hoje eu vou falar somente sobre essa parte aqui de ser um de coração. Bom, então ser Sião é ser um de coração, de mente e vontade. Bom, isso significa que nós temos que ter o mesmo gosto que a pessoa ou pensar identicamente como a pessoa? Claro que não, né? Uma pessoa, por exemplo, ela pode pensar em uma ideia de partido político diferente do meu e ainda assim a gente pode ser um. Tá bom? Nos respeitando aí, a gente pode ser um, com certeza. Não significa ter os mesmos gostos. Nós podemos ser diferentes e ainda assim vamos ser um de coração num propósito. Então eu quero explicar um pouquinho sobre isso aqui. Para começar, eu peguei aqui Terceiro Nef, capítulo 11, que é a visita ali de Jesus Cristo aos nefitas. E no capítulo 11, que é um capítulo muito conhecido, eu acredito que todo mundo já leu o capítulo 11 de Terceiro Nef, que é a vinda de Jesus Cristo ali entre os nefitas. E tem uma parte que Jesus Cristo fala que me chama muita atenção ali. Ele vai e declara a doutrina dele. E ele ensina sobre o batismo ali. Claro, né, que a doutrina de Cristo é as pessoas ser batizadas, que sem o batismo não dá para entrar no reino de Deus. Mas ele fala ali também, nesse capítulo, que a doutrina dele é ser um de coração. Você já prestou atenção nisso? Bom, agora que nós sabemos o que é ser Sião, o que é ser um de coração, procure nesses versículos identificar aqui, né, que eu vou ler, como Jesus Cristo está falando que a doutrina dele é ser unido, é ser um, tá bom? Poucas pessoas percebem isso nessa sessão aqui, tá bom? Nesse capítulo 11. Eu vou ler aqui o versículo 32, por exemplo, que diz assim: Esta é a minha doutrina e a doutrina que o Pai me deu. E dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim, e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. Então ele está falando, olha, eu tenho... A doutrina que o Pai me deu é essa. Eu dou testemunho do Pai, o Pai dá testemunho de mim, e o Espírito Santo dá testemunho de mim, né, e do Pai. Então, isso é ser um. Eles estão prestando testemunho um do outro, tá bom? Então veja que ele está falando sobre uma unidade aqui. Mas vai ficar mais claro ainda no mesmo capítulo 11 aqui, ó. O versículo 11, o versículo 36, né? Terceiro Nef 11, versículo 36 diz assim: E assim o Pai dará testemunho de mim, e o Espírito Santo dará testemunho do Pai e de mim, pois o Pai e eu e o Espírito Santo somos um. Então a doutrina de Cristo é que eles são um, né? E nós sabemos que não é um no mesmo corpo, são seres distintos, separados, mas eles estão unidos no mesmo propósito. Por isso que Cristo fala aqui que ele, o Pai e o Espírito Santo são um, né? E eles ambos ficam prestando testemunho um do outro ali. Para ficar mais evidente aqui, para que não possa haver dúvida de que Jesus Cristo está falando que a doutrina dele é ser um,
tá bom? Ele começa a declarar o que não é a doutrina dele. Quando você percebe o que não é a doutrina dele, que é a doutrina do inimigo, de Satanás, aí você começa a entender, então, nesse mesmo capítulo, o que é a doutrina de Cristo, o que ele está ensinando que é a doutrina dele aqui, tá bom? Bom, eu não estou dizendo que ele não diz que é o batismo, ele ensina que o batismo ele é a doutrina de Cristo. Sem o batismo nós não podemos entrar no reino de Deus. Mas além de falar do batismo, ele ensina a doutrina de ser um. Olha só o que ele diz aqui, ele está ensinando aqui o que não é a doutrina dele agora. Fica aqui em 3º Néfio, capítulo 11, a partir do versículo 29. Ele diz assim: Pois em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva cólera ao coração dos homens para contender um contra os outros. Eis que esta não é minha doutrina, levar cólera ao coração dos homens um contra os outros. E esta, porém, é a minha doutrina, que essas coisas devem cessar. Então a doutrina de Cristo é que essas coisas devem cessar. Discórdia, confusão, briga, tá bom? Esses mal entendimentos, tá bom? Ofensas um contra o outro. Essas coisas devem cessar. Ele falou, isso não é a minha doutrina. E aí ele fala a doutrina dele. Ele diz assim, ó. Eis que em verdade vos digo, que eu vos declararei a minha doutrina. E esta é a doutrina, e a doutrina que o Pai me deu. E dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim. E o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. E aí ele ensina novamente, né, que ele, o Pai Celestial e Jesus e o Espírito Santo, eles são um. Então aqui ele está ensinando o quê? Que a doutrina de Cristo é ser um, tá bom? Ser um em propósito. Esse realmente é a doutrina de Cristo aqui que ele está compartilhando, tá bom? E eu vou voltar a falar rapidinho nesse assunto aqui para ficar mais exemplificado para nós como nós podemos ser um, tá bom? Um outro exemplo aqui de se tornar um de coração, Jesus Cristo ele está aqui em Mateus capítulo 12, versículo 25. O que está acontecendo aqui? Trouxeram um homem, né, endemoniado ali, que ele era cego e também ele era mudo. E aí trouxeram até Jesus ali e Jesus fez aquele milagre, né? O homem começou a enxergar e começou a falar. E aí alguns começaram a dizer, nossa, não é este o filho de Davi que nós estamos esperando? Né, fazendo esses milagres, né, e aí os líderes religiosos ali, né, não gostaram daquele tipo de afirmação e começaram a dizer, este aí expulsa Beelzebul, os demônios, por nome dos demônios, né? Ele não faz milagre em nome de Deus, ele está usando o poder do inimigo aí para fazer milagres, né? E eles falaram de uma maneira, mas que Jesus Cristo não estava perto o suficiente ali para ouvir. Mas Jesus Cristo conhecia o pensamento do coração deles, e aí Jesus Cristo responde para eles o seguinte aqui, em Mateus capítulo 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não se subsistirá. Então ele falou, olha, ele continua explicando aqui, ele fala, se Satanás ele estiver dividido contra si mesmo, expulsando Satanás, ele não vai ter um reino, o reino dele cairia. Então, na verdade, Satanás, eles estão todos unidos no propósito de nos prejudicar, de nos afastar da presença de Deus. Eles não estão lá brigando, não, esse aqui não, esse aqui a gente deixa para lá. Não, eles estão todos unidos, eles querem o nosso mal. Bom, e graças a Deus a força de Deus é maior aí para nos proteger dos poderes aí do inimigo, tá bom? Mas aqui Cristo ele está ensinando isso, que Satanás ele não pode estar contra Satanás ali, porque seria um reino dividido. E aí ele colocou também aqui que toda cidade ou casa, eu acho lindo que Cristo colocou isso, trouxe para o nosso lar, a casa. Ele falou, toda casa dividida contra si mesmo não se subsistirá. Ou seja, uma casa dividida nem precisa da presença do inimigo ali para destruir aquela casa, aquele lar. Porque as pessoas mesmo estão se destruindo. E é interessante eu falar sobre isso porque nem toda ação ruim vem do inimigo, tá bom? Porque às vezes as pessoas, por causa de seus desejos, suas coisas ruins, elas mesmas se prejudicam. Então Cristo está falando isso, que aqueles que têm uma casa dividida, tá bom?
por si só cairia, não, nem precisaria ali do inimigo tá bom? Mas claro, toda contenda ali, raiva, o inimigo ele tá envolvido ali que ele quer potencializar essa discórdia para realmente haver divórcios, haver divisão na casa, tá bom? E aqui como ele falou, né, que nós não possamos ter uma casa dividida. Não é muito mais fácil quando toda a família estão alinhada no mesmo pensamento, todos estão indo para a igreja, todos estão cumprindo, guardando os mandamentos. Não é esse um lar mais feliz? Né? Mas a realidade às vezes se desprende um pouco disso, né? Às vezes a família toda está firme ali no evangelho, mas tem um dos filhos ali que tem problema com a palavra de sabedoria e não está alinhado com a vontade do Senhor, e aí toda a família acaba sofrendo junto ali. Então, como Jesus Cristo diz aqui, tá bom? Todo reino dividido ou casa dividida que não estão alinhados, né, tende, né, a ter ali discórdia, tá bom? Tende a cair. Mas o poder de Deus é maior. A gente sempre tem que contar com o poder de Deus, oração, buscar ali para as pessoas se reconciliar com Deus e sermos um com Deus, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês algumas maneiras que nós podemos fazer para sermos um, para ser Sião, tá bom? Então eu estou compartilhando hoje sobre Sião, sobre ser um de coração. Então algumas coisas nos ajudam e uma das coisas é o propósito que nós temos, tá bom? Por exemplo, nós podemos estar envolvidos numa causa social. Por exemplo, uma pessoa coloca aí no grupo do WhatsApp, no grupo da ala, né? Ah, eu estou precisando de tal mantimentos para ajudar, uma cesta básica para ajudar ali tal pessoa. E aí cada um ajudando ali, está no mesmo propósito. Cada um leva um óleo, outro leva um tomate, um extrato de tomate, outro leva o arroz, outro leva um feijão, outro leva um açúcar. O que acontece? Todas essas coisas que vão se juntar vai formar uma cesta básica e suprir a necessidade da pessoa. Mais do que a pessoa que está recebendo ali aquele mantimento que ela está precisando, está sendo abençoada, mais ainda nós estamos se tornando um, porque nós estamos no mesmo processo, nós estamos no mesmo projeto de se unir para ajudar. Então, ser um de coração, ser Sião, significa união. E nesse caso, num projeto social, a gente está unido para fazer algo. Então é uma maneira aí da gente se tornar um de coração. E eu quero fazer um convite especial para que nós possamos ser um de coração e começar dentro do nosso lar. Tá bom? E para isso eu volto de novo lá para a escritura em 3º Nef, capítulo 11. Tá bom? Lembra que Jesus Cristo disse lá: o Pai dá testemunho de mim, eu dou testemunho do Pai, e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. E nós somos um. Então, o desafio para a nossa família começar Sião em nosso lar é esse. Tá bom? Seja dentro do próprio lar, ou quando estiver na igreja, ou em algum lugar fora, essa é a regra para nós se tornarmos um e se tornar Sião primeiro em nosso lar. Seria isso. O marido, ele dá testemunho da esposa. A esposa dá testemunho do marido e os filhos dão testemunho do marido e da esposa ali. Vou trocar a palavra testemunho ali por não falar mal. Ou seja, em qualquer ambiente, em qualquer lugar que nós estivermos, o marido ele não pode falar mal da esposa. Em qualquer ambiente, a mulher não pode falar mal do seu próprio marido. E os filhos também não podem falar mal dos pais. Então, e é isso que vai se tornar Sião. Começar primeiro no lar. Então, se existe motivo ali, né, para uma mulher falar mal do marido, que haja essa reconciliação. Procure ter esse entendimento para ser um, né, e não ter esse motivo de falar mal. Tá bom? E nunca falar realmente para outras pessoas, que nós possamos, como diz o ditado, né, roupa suja se lava em casa aí, né? Então, que nós possamos ter esse desafio de fazer Sião primeiro em nosso lar. O marido não fala mal da esposa, a esposa não fala mal do marido e também os filhos não falam mal ali dos pais também. Bom, eu acho que é um bom início aí para que nós possamos nos tornar um de coração. Vou terminar com a escritura que eu gosto muito, que fala sobre ser um de coração, que é aqui, Doutrina e Convênio 38, 27. Eis que isso vos dei como parábola, e é como eu sou. Digo-vos, sede um,
E se não sois um, não sois meus. É o próprio Salvador Jesus Cristo dizendo aqui na revelação. Sede um, e se não sois um, não sois meu. Por quê? Porque Cristo ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Lá em João 17, ele fala que assim como o Pai e ele são um, ele fala que os discípulos têm que ser um com ele. Depois ele reúne, fala que todas as pessoas que são membros da igreja, né, possam ser um com ele, assim como ele é um com o Pai. Esse é o convite de sermos um. Esta é a doutrina de Cristo, tá bom? Que possamos ser Sião. E primeiro, Sião tem que ser estabelecida em nosso coração. É essa a mensagem que eu deixo com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Até mais tarde na noite familiar, hein? Aguardo vocês. 20 horas.